Muito bem, a gente começou a semana com uma expectativa muito grande em relação à possibilidade de anúncio do programa, do mega programa econômico do ministro Paulo Guedes, o Renda Brasil, também mexendo com questão tributária, questão arrecadatória, era o tal do Big Bang, que o ministro, com pouca modéstia, chegou a cogitar. Isso aconteceria na terça, não aconteceu. O nosso ouvinte acompanhou aqui no dia a dia, aquele pito público de Jair Bolsonaro em Paulo Guedes, ele voltando para a prancheta e hoje, sexta, a gente termina a semana com uma expectativa frustrada e agora talvez um impasse, ou pelo menos ali uma dúvida em relação ao que vai acontecer. Ontem na live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre essa questão do auxílio emergencial, prorroga, não prorroga e de onde sai o dinheiro para se ter mais programas sociais no nosso país. O Brasil não pode perder o crédito. Então temos conversado com a equipe econômica, com o Paulo Guedes. Não dá para manter os R$600. Então a ideia é entre R$200 e R$600 até o final do ano. Que quando foi criado era para 3 meses de 600. Passamos para 5. Alguns querem ser mais 4. É impossível. Mais 4 é impossível, a palavra do presidente. E ontem, na entrevista exclusiva, que é o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o ministro-general Augusto Heleno disse que não tem nada de ruim no clima entre o presidente da República e o ministro Paulo Guedes. São rusgas normais, desentendimentos normais de equipes e que isso é positivo quando vem a público, porque aí o eleitor, o brasileiro, pode acompanhar o que de fato acontece dentro do governo. Queria ouvir vocês, Cláudio Humberto, Sérgio Amaral, que estão aí no coração do poder em Brasília. O que a gente tem de bastidor a respeito disso, fechando a semana, hein? Bom, o que eu tenho aqui é que, de fato, não tem isso não, viu? Essa coisa da iminente saída do ministro da Economia, o ministro está balançando. Aliás, ele já caiu umas 80 vezes, né? Então, é isso que eu ia dizer. Eu, assim, no começo do ano, eu me lembro que eu fiz o levantamento e durante o ano de 2019, a imprensa brasileira deu notícias sobre a demissão iminente de Paulo Guedes 11 vezes. 11 vezes, exatamente em episódios como esse que a gente viu esta semana, né? E não adianta o presidente fazer juras eternas de amor e admiração pelo ministro da Economia. O ministro da Economia chegou a dizer, como lembrou ontem aqui o general Augusto Heleno, chegou a dizer que só sai do governo morto, né? Mas nada disso é relevante. O que importa mesmo é um misto de torcida e opinião, né? Muita gente acha que o ministro deve sair porque não gosta do governo, ou acha que o ministro deve sair porque torce mesmo para que isso aconteça por diversas razões, porque prefere outros técnicos, porque são admiradores das eventuais opções que o presidente teria para substituí-lo. Enfim, mas o fato é que, mais uma vez, o que eu pude verificar e constatar, pelo menos junto às fontes com as quais eu converso, próximas do presidente, etc., é que não teve isso não. Aliás, o próprio ministro da Economia, na noite de anteontem, né, de quarta-feira, ele conversou com jornalistas à noite já e tal, e dizendo que é isso, não tem isso não. E o presidente é quem manda mesmo, o regime é presidencialista. O presidente tem que parecer simpático mesmo às pessoas e tal, e a economia sempre fez e fará papel de mal, né? Então ele deu uma contemporizada, mas o presidente da República, o Sérgio certamente tem mais informações sobre isso. O presidente da República aproveitou essa oportunidade só para reafirmar, só para lembrar que é ele quem manda, né? A gente vê inclusive referência assim o presidente está alinhado ao pensamento do Paulo Guedes. O presidente é como se houvesse uma submissão do presidente ao ministro. Não, o ministro é o Paulo Guedes, o presidente é quem manda. É para isso que ele foi eleito e ele aproveitou a oportunidade para lembrar isso ao distinto público. Além do mais, o presidente vive lua de mel neste momento com o povão, né? As pesquisas já há mais de 30, 40 dias vêm apontando o crescimento da avaliação positiva do governo, sobretudo junto às classes mais pobres. E ele percebeu que está ali o caminho para ele se manter nos píncaros da glória, digamos assim, né? É tratar bem essas pessoas. Ele sentiu a necessidade naquele momento de sinalizar para essas pessoas que a renda delas não vai sofrer nenhum tipo, ou pelo menos os benefícios que essas classes dispõem, o abono salarial,
a coisa da farmácia popular e outros programas sociais, isso aí não vai mexer quando ele falou naquela frase que resume tudo, dizendo que não ia tirar de pobre para entregar para paupérrimo. Paupérrimo. Né? Então, assim, ele tinha também essa necessidade política de se dirigir a essas pessoas. Eu acho que ele tinha também, né, Thaís, né, Cláudio, a necessidade de falar isso aí que você, de deixar claro isso aí que você falou, olha, quem manda aqui sou eu. O Paulo Guedes, eu lembro daquela história do grilo falante antigamente, né, parece que ele funciona mais ou menos como o grilo falante, que ali um conselheiro, né, do presidente, olha, presidente, cuidado, vamos por aqui, vamos por ali, e o presidente nunca escondeu que não entende de economia e que ouve o Paulo Guedes em todos os assuntos de economia. E aí o que a gente fica, qual que é a expectativa num momento como esse? O presidente, em boa hora, ele falou uma coisa que é absolutamente verdadeira, né? O presidente disse, olha, programa social, o melhor programa social que existe é emprego. Dar emprego para as pessoas é o melhor programa social que existe e eu acho que com relação a isso ninguém tem dúvida, todo mundo concorda com isso aí. Agora, gerar emprego no volume que o Brasil precisa, não é assim. Você não dá um estalo, não tem uma varinha mágica, depende de bons fundamentos da economia. Bons fundamentos da economia requerem um monte de pré-requisitos. E aí o que acontece? Como você bem disse, Cláudio, o presidente está quase que extasiado com os resultados do auxílio emergencial nos níveis de popularidade dele, né? O que eu acho que o Paulo Guedes funciona agora é assim, presidente, calma aí, vamos fazer sim, vamos levar uns programas interessantes que podem ajudar a sua popularidade, mas não podemos arrebentar com os fundamentos da economia. Não dá, por exemplo, para furar o teto de gastos, sair com gastanças aí amalucadas. Por quê? A gastança é um filme que o Brasil já viu e já viu que deu resultado. Vem desde lá da década de 70, logo depois do milagre econômico, o regime militar se entusiasmou e tudo, se endividou externamente para fazer um monte de obra, tudo, um monte de coisas importantes, claro, que melhoraram vários aspectos da infraestrutura brasileira, transporte, comunicações e tudo, mas em compensação veio a crise do petróleo. E aí o que aconteceu? Aquela dívida amarrou o país. A década de 80 foi considerada a década perdida. Isso foi lá atrás, tem muito tempo. Tá bom, agora, na década passada, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ela começou uma gastança, quando o Brasil começou a sentir os efeitos da crise financeira mundial, ela começou uma gastança ali em 2011, 2012, 2013, e a cada movimento nesse sentido, investidores iam saindo do país, a economia ia se degringolando. O que aconteceu? A gente acabou parando na maior recessão da história do país até então. A coisa começou a melhorar um pouquinho tudo e veio a pandemia. Então, esse é um momento também que eu imagino que o Paulo Guedes deva estar falando. Imagino não, a gente sabe, a equipe dele diz que é uma coisa que ele tem mostrado, que não dá para fazer bons projetos, bons programas sociais sim, mas não dá, é muito perigoso cair na tentação de flertar ali com o populismo Miranda 2022. Por quê? Porque se iniciar uma gastança não recomendada nesse momento agora, isso pode refletir muito mais rapidamente na economia, porque a gente ainda está no meio da pandemia. A pandemia não acabou, os efeitos da pandemia ainda não acabaram. Então pode ser um tiro no pé e os maus efeitos de uma gastança nesse momento podem se refletir antes aí da próxima eleição, o que seria muito ruim para o próprio presidente. Então, é uma engenharia econômico, político, social que o governo está lidando com ela e tem que trabalhar muito bem para resolver essa equação sem gerar mais problemas, né, Thaís, né, Cláudia? É verdade, e às vezes se passa a falsa impressão, não é, Sérgio Amaral, de que
existem dois lados dentro ali das vertentes econômicas e dentro do governo, nesse caso aqui, um puxando mais para o presidente Jair Bolsonaro, o outro mais para o ministro Paulo Guedes, que é aquele lado, entre aspas, bonzinho, que quer conceder mais auxílio, e aquele lado malvado, que quer apertar a conta. E essa é uma visão muito errada. Por que errada? Porque não existe possibilidade de crescimento econômico consistente num país que não tem ali as contas públicas arrumadas, não tem equilíbrio fiscal. Isso é um patrimônio do país, isso aí é o alicerce de tudo, não é? Então, se você faz uma bondade agora, daqui a pouquinho volta o preço e volta em dobro, no triplo. Isso só não aconteceu no governo Lula, não é, Sérgio? Porque ele teve a sorte de pegar um momento muito diferente na economia internacional, quando o Brasil vendia commodity para a China à torta e à direito. Assim, houve aquele momento ali da alta do PIB de mais de 7%, se deveu muito a um momento internacional que não vai se repetir no curto prazo, talvez nem no médio. Aquilo ali aconteceu uma vez na vida, né? Não foi apenas a fartura, né? Não apenas porque havia dinheiro, mas é porque também o valor do programa social era ridículo, se você comparar aos valores que se discutem hoje, né? Naquela ocasião, o Bolsa Família era R$40, R$50, era uma coisa absolutamente suportável pelo erário, né? E isso começou a sofrer alterações e aumentos, e hoje está em R$190. Que já é um valor que pesa no orçamento, né? E o presidente, ele está insistindo, né? Ele ontem na live, ele falou num valor entre R$200 e R$600. A informação que eu tenho é que ele pretende que seja no mínimo acima dos 300, né? Aumentar de 190 para 250, como se chegou como chegou a circular aquela versão balão de ensaio, né, que o Ministério da Economia jogou na rua, né, esta semana, de fato, para quem precisa desse dinheiro, que é muito pobre, já é uma diferença razoável, dos 190 para 250, mas o presidente quer mais, ele quer que a arrancada dos beneficiados, aquela expressão, agora sim, né? Puxa vida, que legal, né? As pessoas ficarem felizes. Agora, para mim e para todos nós, com toda certeza, né? O importante mesmo é que esse programa de transferência de renda cumpra o papel que cumpriu, por exemplo, a ajuda emergencial, né? Nunca tantos brasileiros saiu da linha da pobreza num período tão curto. E a gente vê como é barato, né? Na verdade é o seguinte, não é uma coisa escandalosa, né? O valor desse auxílio emergencial do ponto de vista dos efeitos que ele produz. Até porque esse dinheiro que é distribuído como a título de auxílio emergencial volta para o país, né, em termos de reativação da economia, e volta para o governo, grande parte dele por meio dos tributos, muito imposto. Cada R$600 desse, cada compra que o cidadão faz, cada pagamento que ele realiza, aquilo ali vai reverter em impostos para o governo, em impostos para a União, para o Estado, né? Então, enfim, é um programa que é fundamental porque tira as pessoas de uma situação de risco, né? Inclusive do ponto de vista da alimentação, da segurança alimentar, e também irriga a economia. O Bolsa Família, mesmo quando os valores eram modestos, eram muito pequenininhos, já foi responsável por um fenômeno que os seus idealizadores nem sequer imaginavam. O fenômeno da fixação do homem lá no sertão mais castigado. As pessoas começaram a ficar mais em casa, quer dizer, sem emigrar para São Paulo e para os grandes centros, para as grandes cidades, porque eles faziam isso em busca do mínimo, do básico, né? E, com o Bolsa Família, essa necessidade do mínimo, do básico, já era suprida. Então as pessoas começaram a permanecer em seus locais, né, em suas cidades, naquelas condições ainda que precárias. Então, assim, o papel cumprido por um programa de transferência de renda é fundamental. A discussão no governo esta semana, e o presidente resumiu isso naquele discurso lá em Belo Horizonte, é sobre fontes de financiamento. Como vão pagar isso? Como é que o governo vai pagar isso? E aí a gente, inclusive, fez aqui ontem uma enquete com os nossos ouvintes e
a gente ouviu propostas ou ideias tão óbvias, né, quanto corretas, né? Por que o governo não financia esses programas suprimindo regalias e privilégios do setor público, por exemplo, os penduricalhos, né? As mordomias, as regalias, né, do setor público? Por que o governo não suprime ou não diminui substancialmente, por exemplo, aquelas decisões de renúncia fiscal que beneficiam tanta gente que talvez não precise, setores industriais, setores da economia riquíssimos, inclusive do mercado financeiro, etc., que são beneficiados por renúncia fiscal de quase R$500 bilhão. O governo abre mão de quase R$500 bilhão por ano na arrecadação de impostos para beneficiar setor A, setor B, setor C, etc. Por que não faz uma revisão bastante rigorosa dessas isenções fiscais, né? Por que o governo não corta despesas e tantas coisas? Por que não acaba com vereadores, né? Em cidades, na maioria das cidades? Por que não acaba com esses ramos da justiça que são de uma inutilidade total? Trabalho, eleitoral, justiça militar, e com isso promove uma economia de recursos bilionários. A questão é como financiar esse programa social, mas que ele é fundamental, eu não tenho dúvida, para quem precisa e para o país.